Eu poderia dizer que o episódio de hoje é meio que girl power, né? Está no ar, Oliver Guest. Ei, meu povo! Olivercast na área! Que maravilha estar aqui para o nosso segundo episódio do nosso podcast, que já é sucesso, né? Olivercast, o podcast da galera que quer fazer alguma coisa. Estou aqui com meu parceiro, Anderson Oliver. E aí, pai, tudo beleza? Tudo beleza? Estamos aqui com três visionárias incríveis e esse episódio promete. Um dos episódios mais aguardados aí da Olivercast. Rapaz, e elas são as primeiras convidadas do nosso podcast, que maravilha, né? Essa honra de receber essas meninas aqui, as convidadas da Guerrier. Por favor, se apresentem. Boa noite. A gente quer, em primeiro lugar, agradecer por esse convite e dizer que é um prazer, com certeza, participar. O prazer é nosso. Para mim também. Boa noite, a Karine. Com certeza é um prazer poder participar, o convite. A gente fica super lisonjeado, né? E a gente espera ajudar, né? Ou então, na verdade, conversar direitinho e ser bastante interessante. Ótimo. Boa noite, aqui é Clarissa, modelista e costureira da Guerrier. Prazer, viu, gente? Obrigada pelo espaço. Maravilha. Vai ser um episódio muito bom. Tenho certeza que vai entrar já pro top dos melhores episódios do Olivercast, eu tenho certeza. E Olha. não tenho, Que moral, que moral. não tenho nenhuma dúvida disso. E o nosso podcast patrocinado pela Loja Groot, né? A melhor loja online para comprar perfumaria, cosméticos e semijoias. Siga lá no Instagram, Groot_loja, @Groot_loja. E Meu Bus, que é o ponto de partida ideal para você planejar sua próxima viagem, que é um aplicativo maravilhoso de compras de passagens rodoviárias para todo o Brasil, sem taxas, sem filas, tudo na palma da sua mão. Acesse www.meubus.com.br e siga lá o Instagram meubus_passagens, @meubus_passagens. E a Rádio Web Esportes 360, a rádio que mais cresce no Brasil, a melhor para acompanhar os jogos do seu time do coração. Siga lá RW Esportes 360 e se inscreva no canal do YouTube também, beleza? E o nosso podcast também é patrocinado pela maravilhosa, grande Oliver Vision Consultoria Empreendedorista e Mentoria. Siga @OliverVision no Instagram, certo? Então, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o tema escolhido, a força do empreendedorismo feminino. Maravilha. Bom, meninas, mais uma vez eu quero agradecer a vocês por terem aceitado nosso convite, para estarem aqui com a gente, certo? É um prazer muito grande, um privilégio imenso. E a gente escolheu esse tema, né? Eu e o Oliver, né? Escolhemos esse tema porque é um tema que está em voga ultimamente. Tem se falado muito sobre esse assunto, empreendedorismo feminino, o quanto ele tem sido importante para a sociedade, uma sociedade que hoje é a maioria de mulheres, né? A sociedade brasileira hoje tem 51,5% de mulheres. E o empreendedorismo feminino tem representado um expoente muito grande na economia, né? Os números são números interessantes sobre o empreendedorismo feminino do Brasil. Aqui uma pesquisa de 2023 do Sebrae, realizada com base nos dados coletados pelo IBGE, mostra que o universo das mulheres empreendedoras alcançou uma nova marca histórica. O terceiro trimestre de 2022, por exemplo, havia aproximadamente
10,3 milhões de mulheres donas de negócios no Brasil. E a guerra está incluída nisso, né? E, exatamente. Isso mostra que o empreendedorismo, 34% do empreendedorismo no Brasil é composto por mulheres. Em alguns estados, isso é mais expressivo e tudo mais. Então, a pergunta que surge, e aí eu quero lançar, né, para vocês, para todo mundo aqui que está discutindo com a gente sobre esse assunto, na opinião de vocês, por que tantas mulheres, né, partiram para o empreendedorismo nos últimos anos? O que vocês acham disso? Rick, em primeiro lugar, estou me apresentar também, né? Porque eu acabei não falando meu nome, que é Carol, da GRI. Podia deixar de falar, né? Ai, mas é isso mesmo. Essas pesquisas, elas indicam mesmo o aumento do empreendedorismo feminino. Na verdade, o Brasil é um país de empreendedores, né? O empreendedorismo ele vem crescendo cada vez mais, justamente por conta da situação que o nosso país vive, de desemprego, e o empreendedorismo feminino ele está incluído justamente nisso, né? Além de que existem algumas situações que são peculiares da própria realidade do ser mulher. Hoje em dia, eu acredito que o empreendedorismo feminino, ele tem essa questão, essa força de trazer para a mulher uma voz, um, uma forma de dela contar a própria história, né? Além de representar também uma autonomia financeira, de repente, para ela cuidar dos filhos em casa, ter essa flexibilidade de horário para poder cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, gerar uma renda ali para a família. Tem a questão também dela ter autonomia financeira, ter independência financeira para poder se livrar de algumas situações de risco na vida, além de também se reinventar, né? O empreendedorismo feminino hoje, a gente considera que é uma ferramenta também de autonomia e também de fortalecimento da própria autoestima da mulher. Com a gente tem sido assim, é essa questão de se reinventar, de buscar dentro de si mesma as suas potencialidades, as suas habilidades, de descobrir novas habilidades também, justamente buscando essa autonomia financeira, buscando esse fortalecimento da autoestima. Então, está envolvido isso tudo. Por isso que é tão importante, tão significativo o empreendedorismo feminino. E ainda tem. Aqui, hora, Karine. Ainda tem essa questão da nossa voz é parecida, para ninguém se confundir, né? É, Rapaz, Não A acho, Karine, não deixa acho. claro. Mas eu tava olhando também, isso já é, a gente já conversa muito sobre isso, né? E nós já observamos isso. Existe o fator também, que é o que aconteceu da pandemia, né? O fato de muitas mulheres terem se visto em casa e usaram os seus dotes, às vezes culinários, de cuidado, entre outras coisas, beleza, roupa, costura, como uma maneira de também ganhar dinheiro, né? Então, isso deu uma super alavancada no empreendedorismo feminino, porque elas precisavam e tinham, por assim dizer, né, a ferramenta, e elas usaram isso. Então, hoje, acredito que pós-pandemia, isso, assim, já era uma coisa latente e ficou ainda mais. E aí, muitas mulheres viram que isso funcionou para outras e cada vez mais elas vão criando coragem. E vendo que, às vezes, um ofício, né, que elas já praticavam, às vezes por boa vontade, por amizade, entre a família, já veio transformaram como uma opção habilidade já que já em tinham numa profissão. profissão. Tá? Exatamente. Então a gente já falava sobre isso, né? Você vê que muitas mulheres, dentro do seu próprio ambiente, elas fazem diversas coisas. E aí, na pandemia, infelizmente, se colocaram, né? Se colocaram, não, né? Chegaram nessa condição de se ver sem saída. E aí pensava assim, não, e por que eu não cozinho e faço, né, marmitas? Eu não vou fazer um doce, um bolo, cabelo, enfim, né? Diversas profissões. Então, isso também deu um up na questão do empreendedorismo feminino, né? e Transformaram as suas habilidades, aptidões e até paixões, né, em fonte de renda, em uma renda sim, extra para poder se manter. Isso é admirável, eu acho muito bonito isso.
É o que eu vejo mais, assim, essa questão da paixão que você citou, né? Porque muitas acabaram usando a situação da pandemia, entre outros, para poder exercer aquilo que já gostava de fazer, né? As tantas empreendedoras que nós conhecemos, amigas nossas, são, hoje trabalham com coisas que a gente sabia que elas gostavam de fazer há muito tempo, mas nunca foi um trabalho. Trabalho é sempre aquilo que você foi programado para fazer, você recebe por aquilo, mas não é a sua paixão. E aí, de repente, a pessoa decide trabalhar com uma coisa que ama, e é o que ela faz de melhor. É aquilo que você vê e diz, ah, faz isso tão bem, que realmente a paixão faz toda a diferença. Então, também vejo dessa forma a necessidade, que uma família hoje em dia não se sustenta mais apenas com uma renda, né? É necessário ter várias. Múltipla E também renda. e também a paixão. Ainda tem o fator também, né, que a gente sabe, né? Que hoje muitas mulheres, elas são chefes de família, né? E às vezes elas gerem uma casa inteira, né? Com filhos, com netos, com avós, com pais, com tudo. Então, por se ver nessa situação também, elas viram a necessidade de, talvez, né? Justamente gerar uma renda a mais ou mais uma renda e dentro de uma casa, múltiplas rendas para poder continuar, né? Por assim dizer, sendo a pessoa que vem e traz o ganha-pão para dentro de casa. Sim, sim. E com a pandemia a gente viu isso crescer, né? A gente estava uma vez conversando, né, num trabalho de faculdade, estava eu, o Oliver, né, e alguns outros colegas gravando um episódio de podcast sobre o empreendedorismo em tempos de crise. Oliver com certeza lembra. Na pandemia isso ficou cada vez mais evidente, né? A gente passou por esse momento aí de transformação que foi a pandemia e foi um marco divisório para muita gente que estava com habilidades e outras coisas mais lá dentro, fervilhando, né? Como vocês bem falaram, estavam utilizando, já tinham habilidades com cozinha, com cabelo, com isso, com aquilo, com maquiagem. E aí se viram na necessidade de colocar aquilo para fora para poder gerar renda, porque muitos já vinham com um trabalho, acabaram perdendo seus empregos, certo? Por causa dos cortes que houveram, e começaram a ver no empreendedorismo uma força de trabalho, algo que realmente traria o sustento para elas, para que elas conseguissem realmente sustentar seus filhos, e acabaram, às vezes, muitas até perdendo seus maridos, né? Que às vezes poderiam ser a fonte de renda da casa, e se viram na necessidade de empreender. Ou empreende, ou faz algo com aquilo que você já sabe, ou fica com fome. Né? Com certeza. E é justamente isso, nessa pandemia esse momento que a gente se viu muito dentro de casa, né? Então as pessoas precisaram buscar essas saídas, justamente para poder gerar uma renda, até mesmo às vezes como terapia também. Então essas habilidades, muitas foram colocadas para fora, outras se descobriram durante esse momento. E quando a gente fala também a respeito do empreendedorismo feminino nesse momento, é justamente a mãe que está ali fazendo a comida, fazendo o bolo, já tem um menino para olhar, então ela já está ali dentro de casa, já administrando diversas tarefas. E ela vê dentro do espaço de casa essa possibilidade dela conseguir administrar tudo ali ao mesmo tempo. Sim, sim, é a questão da mulher ser multitarefas, né? É algo que homem nenhum consegue fazer. Homem não é multitarefa. Homem só faz uma coisa de cada vez. E está olhando a televisão e tá lá o prato. Enxugando o prato. Cadê, menino? Você não terminou de enxugar esse prato ainda não? Um ano com esse prato aí, você não enxuga. Né? Que o lance ali do jogo, rapaz, eu tô vendo ali, pô, o cara joga bem, não sei o quê. Assim, aí quando desliga a televisão, começa a fazer as coisas, né? Porque a gente tem uma dificuldade de se concentrar, eu não sei. E mulher, o negócio tá ali, tá ouvindo,
tá assistindo a televisão, tá fazendo, olhando a comida no fogo, pode estar lavando os pratos ou fazendo alguma outra coisa. E as mulheres que empreendem estão ali cuidando, olhando o menino, tá fazendo uma planilha, tá gerindo alguma coisa, tá fazendo cálculo com alguma coisa, tá mexendo com a gestão da empresa, ou às vezes está atendendo um telefone, atendendo um chamado, embalando pedido, e consegue, É. né? Isso é muito da Porque natureza a gente mesmo, não porque conseguir, pra ter a gente tem noção que conseguir, assim, né, né? dá até agonia de fazer uma coisa É. só. É, porque a É, necessidade é grande, É a gente só tem verdade. 24 horas, as horas só são 24 horas no dia, a gente tem 1 milhão de tarefas, 1 milhão de responsabilidades, então se a gente não correr e emendar uma coisa na outra, não dá conta mesmo, não. é como diz, Já não dá fazer conta, né? 48, Já não caber dá em conta. 24. É, Então, é é basicamente um isso. malabarismo. É. É, E, pode falar, vale. pode falar. Não, e essa questão, né? É uma coisa que já faz parte do nosso ambiente desde muito nova. Lidar com várias tarefas, né, dentro de um dia. Então, como a gente está falando questão de empreendedorismo, é mais fácil ir para esse lado quando você já lida com várias tarefas, e por que não lidar com tarefas como essas e ainda ganhar dinheiro com isso, né? Foi essa virada de chave que teve, né? Saber que você tem é, a condição de, já que você já lida com várias tarefas e você precisa lidar com elas, algumas viram no empreendedorismo a oportunidade de fazer isso dentro das suas próprias casas e ter uma flexibilidade de conseguir ter essas várias jornadas de trabalho dentro de casa, familiar, enfim, e conseguir encaixar tudo dentro de uma semana. E às vezes o trabalho, né, mais ali, CLT certinho, certinho que eu digo a questão do horário, durante a semana, ali prende, né, de você conseguir fazer tudo isso. Então, você trabalhar para si mesma tem essa, vamos dizer que, flexibilidade e liberdade de você fazer multitarefas, né, e tentar, no malabarismo, ainda assim, lidar com todas elas. Isso, realmente as mulheres são notáveis, né? Em várias coisas, né? Em muitas coisas as mulheres são notáveis, se desenvolvem muito melhor do que os homens em muitas coisas. E nessa questão de conduzir e gerir tarefas, realmente elas nos dão de 7-1. 7-1, né? Porque é, Eu 7-1 entendi a não. referência. É, Entendi a pois é. referência. Não lembra esse placar traumático, né? Eu pensei a mesma coisa, eu digo, ai, É melhor 6-1, rapaz, Entendeu? 8-1. É, Não, mas é porque para exemplificar o quanto elas nos dão show nisso, né? É assim algo realmente impressionante de ver, certo? É algo não, impressionante. Eu mas aplaudo de pé. isso é verdade mesmo, Rick, é admirável. Eu também, né, no ambiente até familiar mesmo, sempre convivi com muitas mulheres e minha mãe é um exemplo disso, né? Minha mãe, minhas irmãs, minhas tias sempre se destacaram bastante. Por mais que minha mãe no ambiente assim familiar nunca trabalhou para fora, mas eu sempre via ali o cuidado que ela tinha com a casa, com meu pai, com os filhos, com outras questões também. Então, realmente, as mulheres são admiráveis. E por falar em admiração, mais uma vez agradecer, meninas, a participação de vocês, né, aqui, por vocês terem aceitado esse convite. Uma da minha ideia, né, da nossa ideia junto com o Rick, era justamente convidar vocês pelo fato, né, eu particularmente sempre admirei o trabalho de vocês, não só na Guerrier, mas cada uma com a sua habilidade, com sua especialidade, cada uma com a sua vertente. Para mim, na minha opinião, é um particular meu, para mim, não só pelo Instagram, pelo âmbito digital, mas no campo mesmo, né? No campo assim de batalha, eu sempre vejo a Carol fazendo postagens, a Karine
também fazendo postagens, indo arrumar noiva. Inclusive, muito obrigado, Karine, por ter arrumado na época a minha noiva, hoje minha esposa, por ter deixado ela mais linda do que ela já é. Tá? Só dei E, um negocinho, porque ela é maravilhosa. e Clarissa também, né? Clarissa trabalha com costura, modelagem, então, para mim, é referência. Então, surge aquela questão assim, como é que vocês se sentem, ou se vocês têm a dimensão do quanto você é referência não só para outras mulheres, né? Porque o negócio é voltado para isso, mas tem muitos homens que acompanham vocês, principalmente eu, o Rick, alguns outros conhecidos e amigos também. Qual o impacto, né, que vocês possam imaginar que o segmento, o trabalho que vocês fazem podem causar não só nas mulheres, né, e também nos homens. Vocês têm ideia disso, que vocês também impactam o gênero masculino? Porque quando o modelo de negócio de vocês, quando eu passei realmente a acompanhar mesmo, é algo assim que eu fiquei admirado e peguei assim uns exemplos que vocês sempre fizeram para poder também iniciar a minha jornada no digital. Então, como é que vocês se sentem em relação a isso? Em primeiro lugar, a gente que fica muito grata, né? Nós ficamos muito gratas pelo convite e por vocês também acreditarem na gente assim desde o início. Eu lembro que até na nossa, em algumas lives na pandemia, você sempre estava ali, né? Incentivando e participando também. Então, assim, nós agradecemos muito. E o nosso objetivo também é esse, né? Trabalhar e se a gente, nesse processo, conseguir também impactar outras pessoas, conseguir inspirar, nem que seja uma pessoa, então já está valendo a pena. Eu acho que tudo que a gente possa fazer como ser humano, em primeiro lugar, para o bem de outro, mesmo que seja através de uma inspiração, uma dica, muitas vezes uma dica, aquela pessoa ali pega e já serve para o dia dela, isso aí já está valendo. Eu Verdade. diria. Ah, diga, Ney. Não, pode falar, amor. Fiquem à vontade, pode falar. Né, é porque Nem é vou tornar isso Clarissa, aqui viu? para todo mundo saber logo que a caçula sempre fica por último, viu? Não pode Duas falar. aí, a língua das duas aí é complicada. Olha a ordem natural. Oi, deixa eu falar uma coisa, é porque, vou ser bem honesta, a gente está tentando pagar de fina. Beneficiada. Na Não realidade, não fiquem é à assim, não. vontade, sejam É, vocês. A Uma gente tá atropelando a tentando outra. assim, Aqui é a casa de porque vocês. mas Também, sintam-se em na casa. vida real, a gente é uma falando por cima da outra, e as três conversando ao mesmo, e todo mundo se entende. Aí daqui a Três pouco conversas rolando. aí daqui a Não, pouco uma diverge da outra, quebra o maior pau, daqui a pouco tá todo mundo se amando de novo. É assim. não, e é mais Sabe? uma habilidade que as mulheres têm, né? De tá falando todo mundo ao mesmo tempo, elas conseguirem se entender. Não sei como elas fazem, não sei como vocês fazem isso, mas vocês fazem. Parabéns. Isso aí, continue falando. O que eu ia dizer é que Aí, Oliver falou de noção, né? Se a gente tem noção. Eu vou dizer por mim, acredito que as meninas também. Acho que zero noção sobre a dimensão e tal, o impacto. Eu particularmente, eu fico muito grata mesmo. Principalmente no meu trabalho, eu tento ter eu acho que é necessário uma relação muito humanizada com todas as minhas clientes. Então, quando qualquer uma vem para mim e fala algo do tipo, eu gosto muito do seu trabalho, eu admiro, eu fico assim, olhando às vezes assim, é mesmo? eu também Porque fico a assim. ideia principal nunca foi atingir, assim, aquela coisa de admiração, nada disso, né? Vem primeiro da necessidade de você gostar de algo e unir a paixão. E você vai gostando daquilo, gostando e vai querendo agradar mais o outro do que alguém olhar para você e dizer assim, eu gosto disso, eu gosto do seu trabalho. A sede é tão grande de agradar o outro que às vezes a gente fica mais focado no outro do que como isso chega para ele, né? Então, meu trabalho eu fico pensando muito nisso, né? De agradar todas as minhas clientes, de estar sempre melhorando, principalmente porque esse é o meu ofício. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço.
e é o meu nome, é a minha marca que eu quero deixar nas pessoas. E quando você vê que de alguma maneira isso faz alguém feliz, realmente é um choque assim de realidade, né? Você vê que você está funcionando, mas eu não vejo como uma dimensão geral. Mas para cada pessoa que eu tenho contato quando eu trabalho, se para ela, entre mim e ela, tá tudo resolvido, ela tá feliz, eu me sinto assim, realizada, realizada, meu trabalho tá feito. Se for entre mim e ela recebeu o que ela precisava, para mim já é a devolução que eu preciso. Então, ouvir palavras como essa me deixa muito feliz, né? A gente fica grata, mas nosso objetivo principal foi meio aquela coisa assim, né? Você precisa fazer algo, você faz porque é necessário, emenda com a sua paixão, e o fruto disso é ter essa admiração que às vezes a gente nem imagina, né? Mas que é um fruto do trabalho, mas o nosso principal objetivo é mais servir aos outros mesmo. E quando as pessoas se sentem bem quando são servidas, eu acho que isso é, assim, a chave de ouro. É. No início de tudo, tipo, lá no início mesmo, quando ninguém nem sonhava que ia trabalhar cada uma com as profissões que nós trabalhamos hoje, às vezes rolava comentários de terceiros, né? Pelo fato de ser três mulheres, né? No caso, são três irmãs, e a gente estava sempre muito unida, sempre foi muito unida. Então, às vezes alguém falava assim, vocês não trabalham com moda, vocês não trabalham com beleza. E a gente ficava assim, não levava muito a sério, eram apenas comentários. Então, quando a gente finalmente decidiu que ia fazer a guerrier, e aí mais pra frente, né? A gente decidiu isso, a gente pensou, por que a gente não faz aquilo que todo mundo sempre falava, né? Vocês não trabalham com isso, não usa isso a seu favor. Então, comentários rolaram alguns assim antes. Agora a questão de, como as meninas falam, né? Dimensão não dá para ter ao certo, mas quando alguém expressa felicidade, contentamento com aquilo que a gente está oferecendo, gratidão, é um sentimento maravilhoso. Ainda mais que a gente tem o privilégio de ter um público conhecido, né? Existem pessoas que a gente conhece por meio do trabalho, mas também existem muitas outras pessoas que são amigos nossos, que são pessoas queridas da nossa vida. Então, quando essa pessoa expressa quanto que aquele trabalho fez bem para ela, por algum momento importante na vida dela, a gente pode Sim, participar, isso faz valer demais, sabe? é, com Bom, certeza, né? E, ó, por exemplo, até puxando também esse gancho das meninas, trazendo para o lado da moda, né? Do vestuário, quando uma cliente fala assim, poxa, mas parece que foi feito para mim, e eu estou me sentindo linda, estou me sentindo maravilhosa, ressaltou é, e esse ponto no meu corpo que eu gosto, que eu acho bonito. Só o fato da pessoa expressar essa alegria e você ver que é genuíno ali, que aquilo ali foi bom para a autoestima daquela mulher, daquela cliente. Ah, isso é assim, é algo que vale muito mais do que o valor que ela pagou, sabe? Não é sobre dinheiro, não é sobre essas questões. É principalmente sobre a gente entregar o nosso melhor e receber de volta a satisfação, receber esse reconhecimento. Os nossos pais, desde muito cedo, eles ensinaram esses valores assim para a gente. Nosso pai, ele sempre foi aquele trabalhador, sabe? Workaholic. Sempre ensinou a gente a trabalhar muito e nossa mãe ensinou a gente a fazer tudo com paixão. Então a gente busca assim se esforçar mesmo para poder dar o nosso melhor. E se de repente isso para alguém está impactando de forma positiva, isso é muito legal. Isso que Adri, Show de Carol bola. falou, diga, pode falar. Diga, pode falar. Fique à isso que Carol vontade. falou é uma curiosidade, que eu não sei se sabe dizer agora, mas é uma curiosidade sobre a gente, sobre a nossa criação, é que a gente aprendeu muito com o exemplo. Nem tanto pelo que os nossos pais diziam, né? No caso do meu pai, se dependesse dele, a gente não trabalhava. Porque ele era sempre aquele paizão que queria dengar as filhas, que queria todo mundo Sim, pertinho dele. Mas sei a bem como é. gente, sabe, né? Então a gente não aprendeu exatamente pelo que foi dito, mas pelo Sim, exemplo. pelo Os dois exemplo. sempre foram muito trabalhadores, tipo, demais. Tanto que a gente começou todos a trabalhar cedo, né? Por causa do exemplo. Não porque do que eles diziam pra gente fazer, mas por causa do que a gente via eles fazerem, né? Meu pai, por ser esse homem extremamente trabalhador, e minha mãe é aquela mulher que se vira.
com tantas situações, sempre foi aquela mãe que você com trabalho de colégio, com pouco material, coisas para utilizar, ela tinha criatividade para te ajudar a fazer brinquedos, fazer coisas, criar. Então a gente pegou o trabalho e a criação, né? Deles dois. Vocês tiveram, foi o estímulo a união da criatividade com o trabalho duro, né? Isso, E também é Exatamente. aquele velho ditado, né? Palavras motivam, mas o exemplo arrasta. com certeza. Se você é Exatamente. aquilo que você faz, não o que você diz, né? Que é Sim. uma ideia muito, é um pensamento muito comum da filosofia estoica, né? Que trata da questão do você ser o que você faz. Então, realmente, o exemplo, né, teve um O impacto exemplo muito. arrasta, né? O exemplo O arrasta, exemplo arrasta. E exatamente. mãe é daquelas assim, ó, que pode aparecer o obstáculo que for. Ela dribla e ela tá sempre com um sorriso no rosto. É impressionante, ela tá sempre alegre. Ela bota uma música e ela chuta o balde e dança e se acaba e parece que não tem problema nenhum acontecendo no mundo, sabe? É surreal. É, E o sobrenome de vocês faz jus à atitude que vocês têm, né? As guerreiros, né? isso. Cada dia que passa tem feito mais sentido. Exatamente. E aproveitando aqui para evidenciar algo, pontuar uma coisa muito interessante que é, está alinhado com uma das essências, né? Um dos pilares assim que eu trago na nossa hold, né? Da Oliver Tech, aí com a Oliver Vision, a Oliver Cash, é justamente o que Carol falou aí anteriormente, que muito mais do que o lucro, é claro que o lucro, é, faturar é importante, né, O para nossa lucro é importante, sobrevivência. toda empresa tem o objetivo de lucrar, né? Mas não é só o lucro. Isso, Sucesso não é só exatamente. lucro. Exatamente. Empreender é muito mais do que o lucro, é você impactar positivamente a vida das pessoas. Essa satisfação é impagável. E por falar vocês citaram aí, né, quando surgiram algumas dificuldades, né, que a mamãe de vocês sempre enfrentava com bastante otimismo e entusiasmo, aí a gente já passa para o próximo tópico, né? Que obstáculos vocês enfrentaram no início do empreendimento de vocês? Como foi que vocês conseguiram lidar com as dificuldades? Falando em guerra, como vocês foram guerreiras e conseguiram colocar o negócio para funcionar, fazendo aquela piada, né? E aí, nem você já quer falar de Vitória, tá? Rapaz, a gente tem uns registros aqui de coisas do início, de quando a gente pensou a começar a trabalhar, que a gente olha assim e fala, meu Deus, a gente começou com tão pouco e a gente achava o máximo. É, Então, é assim, mesmo. obstáculo que a gente teve a princípio com a Guerrier. Primeiramente falar da Guerrier, que como a gente citou, são vários empreendimentos, né? Mas a princípio foi produção mesmo. Quantidade, peça, investimento. Porque a gente não começou com muito material. E a princípio eu era a única produção da Guerrier. Depois que a gente ampliou para também trabalhar com outras fábricas que a gente se identifica. Então, a princípio, a gente começou com muito pouco, eram poucas peças. Acho que a gente começou com 12, né, Cal? 12 peças. Foram 12 O que é peças. isso, Pouco, né? É pouco. Acho que no guarda-roupa a mulher tem muito mais peças do que a gente tinha numa loja. com certeza. Então, para a gente conseguir estoque, foi uma coisa que levou um tempo. Ainda mais que a gente começou com peça exclusiva, depois a gente mudou a temática, né? A gente começou a trabalhar com peça exclusiva, ou seja, a gente só vai ter essa peça desse tamanho, dessa cor e desse modelo, não tem repetição. Então, era uma ideia bem legal, porque você consegue oferecer exclusividade para o seu cliente, ele saber que não, outra pessoa não vai encontrar aquela peça, só que isso faz com que gere uma lentidão na produção. Você acaba produzindo menos e alcançando menos também pessoas, né? Então a gente percebeu que às vezes é necessário sim ter uma repetição, uma quantidade do mesmo modelo, só que de cores diferentes, tampas diferentes, tamanhos diferentes. Então, para a gente entender isso foi um desafio.
A gente começou assim, com muito pouco e querendo uma exclusividade que naquele momento talvez não fosse fazer render tanto. É. E assim, Clarissa falou sobre algumas situações do início. A gente passou por muitas dificuldades no início. E temos passado também por muitas dificuldades, porque empreender é isso, é você correr riscos diariamente. É você, quando a gente está numa empresa, por exemplo, CLT, a gente encontra a estrutura pronta e a gente vai ali para poder executar, né, vender a nossa mão de obra. Quando a gente está no empreendedorismo, a gente constrói as bases, a gente constrói a estrutura e a gente mesmo planeja, a gente mesmo executa, a gente faz tudo. Então, é de fato matar um leão por dia. Mas, assim, as dificuldades do passado não são as mesmas de hoje. Lógico que o tempo vai mudando, as necessidades vão mudando e as dificuldades vão surgindo também. A gente faz muito teste, a gente ouve muito o público e a gente vai ajustando, sempre ajustando. Clarissa falou sobre exclusividade. A gente percebeu que exclusividade é um mito, né? Não existe exclusividade. Nem os grandes artistas. Por quê? Um artista, ele pode ter uma roupa feita exclusivamente para ele, alguém vê na internet e copiar. Deixou de ser exclusivo. Então, assim, é, consigo lembrar. Claro, estava falando que começou com 12 peças e foi. Eu lembro que a gente foi bater perna atrás de tecido, atrás da máquina, logo no iniciozinho. Aí a gente Tudo foi manual, né? tudo Tudo manual. manual. Aí a gente tentou, decidiu o nome, tudo construído ali, sabe? Decidiu o nome, aí a gente bem motivada, cheia de alegria, animada, e fomos atrás do tecido. Aí desenhamos os modelos, aquela coisa toda. E aí eu lembro, vocês vão lembrar disso também, que cada uma de nós três ia com sacolinha nas costas andando para as nossas, né, possíveis clientes, as pessoas Sim, que mostravam interesse, mochileira. mochileira, a gente voltava nas costas, a gente ia andando e não tinha estoque, só tinha realmente aquela muquequinha de roupa. E graças a Jeová também tivemos clientes que acreditaram na gente desde o início e que Desde o não, vem início. aqui, eu quero ver as peças de vocês, eu quero ver que compraram e que amaram. Então, assim, foi bem, bem sofrido mesmo, aquele pouquinho de dinheiro para investir. E a gente foi dando um passinho por vez, tanto que cada conquistazinha, a gente sempre bota lá no Instagram da GRE, cada coisinha, cada degrauzinho que a gente sobe, a gente faz questão de mostrar e de registrar. Porque para uns pode parecer pouco, pode parecer pequeno, mas para a gente não é, porque a gente sabe da dificuldade que a gente enfrenta Sabe o desde trabalho que deu. enfrentando, né? E também porque a gente sabe que é positivo, de repente, para alguém que está ali querendo empreender, mas não tem todas as condições perfeitas. Então, faça, comece como você pode e vá ali. Agora tem que ser constante, não pode fraquejar, tem que ser constante. Tem que manter ali o foco, ó, e trabalhando duro, ralando mesmo em cima e vai conquistando devagarzinho, uma hora vai chegar. A gente ainda está no processo, a gente vai É, chegar. é isso. Já estamos no processo. Faça o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, né? É a questão de Exatamente. você ser caprichoso, você ter capricho. É um filósofo muito conhecido no Brasil, Mário Sérgio Cortella, ele fala muito sobre isso, né? Você ter Eu capricho amo e fazer Cortella. o seu. Gente boa, né? E ele, né, chega assim, você tem que fazer, É. tem que ter o capricho, né? Então, A gente sabe imitar ele direitinho. e Tem aí, outra questão. diga, pode falar. Não, continue sua linha de raciocínio, Não, desculpa. então assim, você precisa estabelecer as suas métricas, né? Eu sei que vocês sempre tiveram um comprometimento com qualidade, isso sempre foi notável na história de vocês. Vocês começaram mais ou menos por volta de que ano mesmo? 2018, 18. Começamos em né? 2018. Foi Foi. antes ou Nossa depois primeira. foi antes ou depois da greve dos caminhoneiros? Eu não me recordo. Não me recordo também, não. Se foi antes ou depois, não. Sei que foi antes da pandemia, com certeza. Foi antes da Mas pandemia. o Então, isso diagrama aí dos é. primeiros eu não lembro. Sim, é porque foi por volta do meado de 2018. E Em assim, agosto.
É por volta disso, agosto. Exatamente, agosto. E aí o que acontece? Capricho vem justamente isso. Você vai subindo cada degrauzinho, né? Na administração se chama de Kaizen, né? Que é o caminho da maestria. Você nunca termina. É uma escada que você sempre vai viver eternamente subindo. Porque até você conseguir a excelência, o caminho da excelência nunca para. É sempre um horizonte a ser perseguido. E eu vejo muito isso em vocês. Isso é algo que é realmente digno de muitas congratulações e parabéns, né? Parabenizações, porque vocês realmente são caprichosos naquilo que vocês fazem. Cada modelo, desde o início, né? E vocês agora falaram que no modelo de negócio de vocês incluíram, para poder dar conta das demandas, empresas que se identificam com o padrão de vocês. Como é que vocês fazem mais ou menos Isso. isso? Antes, já que você tocou nesse assunto, eu também queria destacar um ponto que também é um desafio, e depois Carol complementa essa questão das fábricas, porque ela que está mais diretamente na escolha. Mas também existe um desafio muito grande para a gente desde o início. Quando eu fiz o curso de vestuário, foi uma coisa que me foi apresentada no curso, só que eu não estava inserida no mercado, então eu não entendia. E quando eu entrei, que eu percebi o quanto que isso era desafiador, que é a indústria têxtil e da costura, ela é muito prostituída. Em que sentido? Costureira ganha muito pouco em fábrica. Então, no caso, pela costureira ganhar pouco, as peças conseguem chegar ao consumidor final por um preço abaixo do que deveria ser cobrado. Aí, quem coloca em cima são as grandes marcas, às vezes a costureira ganha 50 centavos numa peça, e aí as marcas colocam o seu nome, e isso faz com que a peça fique num preço muito maior, mas a costureira ganha pouco. Aí o fato da costureira não ser valorizada, o fato de existir mão de obra escrava, faz com que a gente consiga encontrar lojas que vendam peças muito baratas. Peças que você olha assim, rapaz, esse valor não paga nem o tecido. Alguém perdeu aqui. Quem perdeu? Foi o lojista? Não, é a costureira. Então, por conta disso, as pessoas já estão acostumadas com esse mercado, onde você encontra coisas muito baratas, mas não sabe o fundo. Não sabe que alguém foi penalizado. Não sabe que alguém foi escravizado. E às vezes pode ser que as pessoas queiram que tudo seja naquele mesmo padrão de valor que você encontra nessas lojas que usam fábricas de situações duvidosas, né? Então, para a gente, isso foi um Uma desafio mão, uma também. mão de obra análoga à escravidão, né? Se dizer. Isso. E isso existe muito, viu? Na indústria têxtil, isso é muito comum. 50 centavos por vestido, 30 centavos numa calça. Na peça final, a costureira ganha pouco, isso é muito comum. Então, pra Peraí, gente. 30 centavos numa calça, na peça final de uma calça? Sim, sim. Para Jesus Aí, no caso, Cristo. costureira, por no caso. dia, Pra ela costureira, costura no caso. 1.000 pés. É, a costureira. Quem ganha menos numa fábrica é a costureira. Então, às vezes, Jesus ela, Cristo. tipo, costura 1.000 peças no dia, por ser trabalho de partes, né? Uma costura um gancho, a outra costura um cós. E aí fica aquele É, trabalho repetitivo. linhas de Então, dá produção. Linhas de produção. isso. Então, no caso, dá para costurar muitas peças no dia. Isso faz com que ela consiga receber um valor no final, mas ainda assim não condizente com aquilo que ela produziu. Então, Menino. por isso que consegue ser repassado por tão pouco para o público. Então, quando a gente É, começou a trabalhar com a produção pequena, a gente viu que nem ia dar para competir com esses daí, com essas grandes indústrias. Porque a nossa produção, além de não concordar com produção escrava, ainda assim a constância, a quantidade era muito menor. Então, quando a gente foi escolher fábricas também para se unir a gente também revender dessas marcas, um ponto principal era justamente fábricas que não pratiquem esse tipo de trabalho análogo à escravidão, onde todo o processo, onde todo mundo receba de maneira justa. Porque eu, enquanto costureira, eu sei o trabalho que dá para fazer uma peça, eu sei o tipo de justiça que acontece. Então, a gente também não queria se vincular a nenhuma empresa que fizesse algo que a gente não concorda, né? Ah, mas no final a peça fica super maravilhosa e super barata. Mas aí não é justo. Não é justo com quem está envolvido, né? Então, isso foi um desafio e também bem decisivo para a gente escolher com quem trabalhar, né? Isso. Eu É, ia dizer sobre a dificuldade. Uma das dificuldades é justamente alinhar nossos ideais, às vezes, ao o público, né?
a realidade. Porque a gente vem no papel com muitas ideias e boas ideias, mas às vezes sonhadoras. E na realidade a gente precisa aprender a lidar com o público, escutar o público, mas o público também precisa escutar a gente. Então a gente precisa às vezes começar a criar autonomia, né? Entender o que é interessante, o que funciona de verdade e o que a gente não vai mudar, independente do público, porque são nossos ideais. Então, essa questão sobre não mudar a forma de contratar outras fábricas, no caso da Guerrier, e de manter a ideia de não trabalhar com nada que a gente achasse duvidoso, não é fácil. Eu vejo a procura que Carol tem em questão de não fazer nenhum tipo de trabalho com nenhuma fábrica em que não seja justo para todos os lados. Isso é uma coisa que às vezes o público não sabe, mas é o tal do quem vê close e não vê corre. Mas é por trás de que tem toda uma procura, todo um garimpo para trabalhar com pessoas do jeito que nós gostaríamos de ser tratadas. Então, isso não é fácil, porque às vezes o público, quando chega no final, só quer o resultado final, que às vezes é o preço, né? Mas ninguém sabe o que foi feito para chegar num preço que seja interessante para o público e, ao mesmo tempo, seja honesto, né? Então, a dificuldade, eu acho que é justamente alinhar tudo isso no meio dessa engrenagem que não pode parar e você está aprendendo junto. E aí você precisa entregar e, ao mesmo tempo, você precisa aprender. Mas eu digo assim que a gente até tem um pouquinho de... O nosso humor veio um pouquinho a mais, assim, na gente, né? Porque a gente dá risada de absolutamente tudo na vida. A gente faz piada com É melhor do que chorar. a gente Realmente. da Até do gente Davi mesmo, tudo a gente Brinca ri. com tudo. a gente faz bullying uma com Vocês a são outra. bem otimistas, são bem animadas mesmo. Essa é uma característica muito admirável de vocês. Olhe, cada uma que a gente passa. As meninas falando do início da loja, a gente, ó, tiver que pintar a parede, a gente pintava, quebrar chão, e pendurar, e furadeira, e não sei o quê, e fazendo errado, e a gente ria ao mesmo tempo, E e a ficava gente torto, e a gente Ele estava tem dando tudo registro de risada. foto, né? Temos fotos. E E muitas coisas foi riu. vocês que meteram a mão na massa, não fizemos. foi? Ô, meu filho, a Eu necessidade lembro, de eu fazer. lembro. Torto, mas Pois é. ficou. Ai, olha o glamour Mal aí, ó. pintado, mas ficou. Mas assim, é isso, né? É alinhar toda a nossa expectativa, porque a pessoa pensa assim, ó, empreender, dona de empresa, empresária, se tem uma visão, às vezes, muito Romantizada. romantizada da Fictícia. situação. Ai, poxa, empresária. Mas a verdade é que não funciona bem assim. Se labuta muito para poder você continuar atendendo ao público e também ouvindo a si mesma para não se perder nesse processo, né? Porque é muito fácil se corromper em questão, como o Cláudio estava falando, sobre da prostituição, né? De, às vezes, entrar no que é comum para poder chegar no preço final de uma maneira mais rápida, ou então chegar no objetivo de maneira mais rápida. Aí você lembra por que você começou a fazer isso. Aí quando a gente lembra que a gente fez isso, não foi por dinheiro, mas por amor às pessoas, por querer falar um pouquinho da gente através do nosso trabalho, para que se tiver 10 clientes, que sejam 10 clientes que entendam que isso é humanizado, é sobre amor. Quando a gente quer que uma mulher se vista, não é só porque ela compra uma roupa e sai dizendo da Guerrier. A gente quer que ela se sinta bem quando ela se olha no espelho. Eu, quando trabalho com o meu trabalho, eu não quero que ela simplesmente diga assim, me maquiei, paguei, acabou. Quero que ela se olhe e entenda que aquilo tem tudo a ver com ela estar bem representada na personalidade dela, ali ser um reflexo de como ela se sente bem. Eu quero que ela entenda que aquilo é muito maior do que só maquiagem ou penteado. Aí eu quero que aquele dia ela se transforme e que ela se sinta forte para enfrentar o mundo, porque ela está se sentindo bem. Então, quando eu lembro disso, eu volto e alinho todas as minhas expectativas também a do público. Mas de continuar com isso é um desafio, né? Porque nessa correria da vida e do que o mundo e o empreendedorismo exige, não é fácil. As meninas tocaram em pontos que são muito importantes, porque, assim, esse é um dos desafios muito grandes do empreendedorismo aqui no Brasil. E eu falo especificamente na indústria do vestuário, cada vez mais, por conta do fast fashion, né, que é conhecido, que se tornou um movimento, que são roupas fabricadas em países cujas práticas, não vamos citar, obviamente, cujas
práticas de trabalho, elas são muito injustas, são, de fato, análogas, condições análogas à escravidão. Então, assim, a gente preza muito por isso. Clarissa é uma pessoa só, né? Então, assim, devido à demanda que a gente tem hoje, a gente teve a necessidade também de comprar peças de fábrica para poder revender. E a gente só revende peças que são fabricadas no Brasil. E são empresas que eu pesquiso muito, eu acompanho de perto para poder ver se as práticas elas são práticas justas. Eu procuro ver, entender como é o processo de fabricação, se aquela empresa está correta, sabe? Diversos fatores até decidir que aquela empresa ali vai ser um fornecedor nosso. A partir dali, eu trago as peças. Nenhuma peça da gente, ela não é fabricada de maneira injusta. Nenhuma peça da gente tem gota de sangue de trabalhador por ter trabalhado horas e horas para que aquela peça chegue a centavos na sua mão. Então, assim, se alguém, não é você que está pagando por aquela peça de roupa, o preço justo dela, tenha certeza que alguém está pagando. E muitas vezes aquele alguém está pagando com a própria vida, está em condições de trabalho que são insalubres, que são exaustivas, física e mentalmente, para que aquela peça ela tenha um valor muito barato, no final que chegue baratinho na sua mão. Então, assim, a gente preza para que não aconteça isso. Por isso, as nossas peças, elas são revendidas de fábricas daqui do Brasil, inclusive também porque já gera uma questão de um ciclo que é muito positivo, né? Economicamente falando, porque a peça ela é comprada aqui no Brasil, ela é revendida para brasileiras e ela retorna para a economia do nosso próprio país, que se reverte em benefício para a população do nosso próprio país de uma maneira geral, assim, né? De uma maneira bem abrangente. O dinheiro que é gerado aqui, ele permanece aqui em benefício da gente mesmo, não vai para outro país. Então, assim, isso também é algo que a gente tem bastante cuidado e a gente só revende de fábricas que tenham propósitos alinhados aos nossos, que tenham propósitos relacionados a questões de uma visão humana mesmo, assim como a gente pensa também, que não visam apenas o lucro. E dá para poder ver a diferença nítida de empresas que elas têm esse viés mais humanizado, que é alinhado com os nossos valores, e empresas que elas pensam apenas no lucro. Empresas que visam somente o lucro é algo que a gente não quer passar nem perto. Inclusive, existem grandes marcas que muitas vezes se valem desse tipo de fabricação, de uma fabricação injusta. E a gente sabe, né, que existem. A gente acompanha, a gente sabe. Então, assim, a gente quer passar longe. A gente quer praticar o nosso negócio de uma maneira humana, de uma maneira justa, o mais justo possível, dentro daquilo que é possível nesse mundo, né? Nesse sistema. E nosso desejo, né, era realmente só ficar com a fabricação própria. Mas, como eu já disse, Clarice é uma só. Se eu pudesse, eu tirava várias cópias dela para Ninguém poder, aguentar, ninguém aguentar. para poder só ela fazer, porque, inclusive, a gente tem mês que vem uma coleção autoral que está lindíssima e é como se fosse assim, um filho que nasceu e dá muito mais alegria, porque a gente coloca ali a nossa paixão dentro, Clarissa coloca ali dentro do processo de produção, aquela paixão dela pela modelagem, pela costura, sabe? Então é muito mais gostoso, na verdade. Mas ela também tem muitas demandas, Clarissa é notadíssima, ela tem muitas demandas também com a, a roupa sob medida, né? Com a costura sob medida, com moda festa. Vocês já viram também que ela faz vestidos de noiva, vestidos de festa. Então acaba que ela é uma só. Mas é isso aí. É, Muito bem. vocês abordaram um ponto bastante interessante sobre missão, visão e valores, né? Que Verdade. infelizmente é uma coisa que muitas empresas não mantêm consistência nisso, né? A missão, vocês falaram sobre os objetivos que vocês estabeleceram na empresa de vocês, que é trazer, atribuir valor ao cliente, né? De uma maneira individual,
praticamente quase que uma relação sentimental, né, do cliente com o serviço ou o produto que vocês trabalham, né? Então, é, é uma coisa que é bem evidente, essa missão de vocês e os valores que vocês compartilharam com a gente, né? Um tipo de roupa, de serviço que pague o preço justo, que não seja algo que alguém esteja pagando de uma maneira injusta por todo aquele processo, por todo aquele produto que está sendo disponibilizado, que está sendo vendido. Então, que todo mundo que tenha a consciência limpa de que todo mundo recebeu o preço justo pelo valor e recebeu o tratamento justo, né, para que aquele produto chegue nas mãos do consumidor final, né? E isso é muito bom. Parabéns. Muito bom mesmo. Muito Parabéns bom por isso. mesmo. Parabéns. Eu, com esse relato, só para pontuar aqui, esse referente ao que as meninas trouxeram, essas informações são importantíssimas. Eu, particularmente, não sabia de todos esses detalhes. Nem eu. Nem Não eu. sabia. E foi algo assim que eu me emocionei aqui, me arrepiei, porque a gente começa a imaginar o tanto quanto essas pessoas que trabalham duro, arduamente, sofrem, né? E o lema do nosso podcast, ele é o podcast da galera que quer fazer alguma coisa. De início, assim, lendo, escutando de maneira superficial, pode até não fazer sentido. Mas quando a gente conversa, quando a gente traz convidados, assim como vocês, que têm essa consciência social, faz todo sentido, porque é o podcast da galera que quer fazer a diferença. Então, vocês estão fazendo a parte de vocês, não só no empreendimento de vocês, mas também está impactando do início que sai a produção, a fabricação da peça, da roupa, da coleção, até chegar no consumidor final. Então, mais uma vez, parabéns mesmo, é de admirar essa postura de vocês, né? Esse valor, essa consciência que vocês trouxeram, né? Informações importantíssimas assim, e justamente faz todo sentido com, com o nosso objetivo também. Porque eu me lembro, bem lá no meu comecinho, quando eu comecei realmente a montar a minha startup, eu comecei a ter um treinamento com a mentoria para poder buscar investidores. E aí eu me apresentei, tipo aquele Shark Tank, não sei se vocês Shark já viram esse Tank. programa. Sim, já vi. Pronto. Eu fui apresentar o pitch, Assim, fui fazer o pitch de vendas da minha startup para poder atrair investidor. E aí, 3 investidores, eles curtiram bastante a minha ideia. Só que eles disseram que eu não tinha... o que eles buscavam era o que todo mundo já vem fazendo. Muitas pessoas, eles acabam prometendo muita coisa, basicamente mentir, só para resumir aqui. Promete o mundo para os investidores, quando na verdade não tem nem um quarto disso. Isso, exatamente. E para os clientes também, para a gente poder captar clientes, e os clientes investirem, e no final eles não terem um retorno. Então era isso que eles queriam fazer. Eu peguei e falei, não, negativo, eu não trabalho assim, não. Eu posso continuar engateando aqui, passando pelo processo árduo, tirando do meu próprio bolso, devagar, começando aonde eu estou, com aquilo que eu tenho, mas jamais é contra os meus princípios, jamais eu vou enganar as pessoas. Aí ele, a gente só investe se aí você fizer isso, né? Então, tchau e até mais. Tchau e Não ia Então, valer benção. a pena, né? Não e ia não valer ia a valer a pena. pena porque a consciência não ia permitir continuar com aquilo. Sim. Então, meninas, parabéns mesmo. Excelente informações e relatos dos desafios que vocês tiveram que passar e que até hoje passam, né?
Vocês falaram que vocês começaram. Se vocês tinham mais ou menos o quê? Sem querer, a gente entrando um pouco nesse tema aqui, que é uma pergunta bem interessante para quem nos ouve, né? Principalmente para você, mulher que nos ouve, quer empreender, né? Tem esse objetivo, mas assim, qual é a hora certa? Tem muitas que pensam que não tenho mais cabeça para isso, já passou do tempo, já passou minha hora de fazer isso. Não É, tenho mais não idade, tenho não mais tenho dinheiro. idade, não tenho dinheiro. Para vocês já vocês empreenderam, vocês são jovens ainda, são mulheres jovens, mas que conselho vocês dariam para alguém que quer empreender, mas acham que já passou o tempo? É, se você estiver sentindo medo, vai com medo mesmo. Não, é sério. É Pois é. porque não tem momento perfeito. Lógico que você não vai fazer nada à toa. Tem que sentar, planejar de uma certa maneira, né? Calcular o custo, mas também não ficar se prendendo, porque obstáculos sempre vão existir, dificuldades sempre vão existir. E assim, quando a gente não nasce em berço de ouro, a gente é obrigado a cair para dentro mesmo e enfrentar os desafios para poder fazer aquilo que a gente quer. No caso da gente, por exemplo, eu tive que me reinventar, eu venho de uma outra área. Clarice, ela já estava ali no começo da área que ela sempre almejou. Karine também viveu esse processo de reinvenção, porque ela começou com a gente com guerrilha, depois ela entendeu que ela se encontrava muito mais na maquiagem, no penteado, era aquilo que ela se realizava muito mais, então a gente reformulou o modelo de negócio, então assim, é, e a gente começou muito pequenininho, como a gente já falou mais cedo, a gente colocava a mochilinha nas costas, começamos com 12 peças apenas, hoje a gente já tem um estoque com mais de 200 peças. Eu até divulguei hoje no Instagram que eu concluí o cadastro no sistema dos produtos, então eu vi ali que tinha mais de 200 peças. Então, quem começou com 12, hoje em dia tem mais de 200. A gente ainda não tem um porte de uma grande loja, mas a gente já cresceu bastante, né? Para aquilo que a gente começou. E é isso. Desde o começo sempre foram muitas dificuldades. Eu lembro que a gente correu atrás de máquina, correu atrás de tecido, foi aquela dificuldade danada. Todas as condições não pareciam ser favoráveis naquela época, no momento, mas a gente não desistiu. Então, hoje a gente já conseguiu crescer e vamos crescer muito mais. Hum. Eu costumo perceber que normalmente uma pessoa, quando ela tem uma veia empreendedora, é desde novo, né? Ela tá sempre procurando maneiras de vender algo, nem que seja na infância um docinho, uma brincadeira de vender barraca de limonada, alguma coisa do tipo. Então a pessoa já tem aquela natureza de empreender com tudo. Então, se a pessoa tem um desejo, realmente, o momento certo, ele nunca vai existir. Então, você tem que fazer é com medo mesmo. Quando o cara falou, bem real isso. Por quê? Existe a insegurança, né, de você lidar com o seu futuro único, exclusivamente, até então, sozinha, por assim dizer, né? Claro que nessa jornada a gente vai encontrando milhares de pessoas, inclusive clientes e admiradores se tornam um combustível, porque por acreditarem e confiarem, dão motivo para a gente continuar. Só que quando você começa com a ideia, você está sozinho. Aí você lida com a insegurança de, será que eu vou conseguir mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo papel de boba? Então, nunca vai existir algo que lhe diga assim, vai dar tudo certo. Você vai começar com, se for uma loja gigante, ou então se for com clientes, você vai começar com aquela cartela de clientes que estão fechando o tempo todo com você. Não é assim que funciona. Começa a passo de formiga mesmo, de tartaruga. Então, eu costumo pensar assim, ó, que às vezes a gente, quando imagina que, eu só vou começar quando eu tiver talvez um local que chame a atenção, que tenha uma certa imagem, que cause um impacto visual, ou então quando eu tiver uma cartela de cliente desse jeito, achando que tudo precisa estar perfeito para você agora ter coragem. E a verdade é que para empreender, às vezes, você só tem a coragem, você não tem mais nada.
Você não tem Exato. nada além da coragem e a sua ferramenta de trabalho, que normalmente é você mesmo. Isso. Então, não tem um momento ideal. É criar coragem. Eu sempre imagino assim, ó, que o e se é muito pior do que eu tentar e descobrir que tá bom, não deu certo isso. Vai fazer outra coisa, tá tudo bem. Mas Sim. e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? Então, isso foi uma das coisas que funcionou para mim. Porque às vezes as pessoas não imaginam, mas eu lidei com muitas inseguranças para começar a trabalhar para mim mesma. E eu sei que as meninas também. E a pessoa imagina assim, ah, ali é cheio de autoconfiança para poder fazer isso. Não, gente. A gente normalmente fica E se não. sentindo muito insegura, para começar a fazer algo e a gente vai com a insegurança mesmo. E descobre que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada durante os anos. Então, o que eu dizia para mim mesma? Eu quero. Não tem outra opção. Não sou herdeira. Então, eu preciso fazer isso funcionar. Se der errado, eu tento outra coisa. E se a outra coisa der errado, eu tento de novo. E assim vai. Eu teria vergonha de ficar parada e não de fazer e errar. Então, se alguém tem uma veia empreendedora quer fazer algo, não tenha medo do errar. Ou da, talvez, a expectativa de pessoas que não estejam dispostas a lhe ajudar. Mas pense sempre nas pessoas que estão dispostas a torcer por você, a lhe escolher, ou mesmo sem essas expectativas, seja o seu maior incentivador. Não é balela, não, é real mesmo. Se você não fizer por você, ninguém vai poder fazer. Começa assim. E no caminho vem pessoas que, quando você vai vendo, vai ganhando força e vai também criando força para empreender também, né? E aí se torna um ciclo, né? De um ajuda o outro. Isso que a Karine falou é bem interessante, porque assim, a gente ainda tem que ter a consciência de que a gente tem que ter humildade. E humildade para poder saber que a gente vai começar pequeno e que a gente tem nossas limitações e vamos aprender no processo. Essa humildade que vai fazer você reconhecer que você tem determinadas dificuldades e que você precisa melhorar dentro desse processo. Por exemplo, vocês falaram a respeito dos vídeos, né, que eu posto e tal, que eu posto vídeo todo dia. Vocês não têm noção da dificuldade que foi começar a fazer vídeo para hoje conseguir fazer. No nosso primeiro ensaio, lá em 2018, que foi até uma fotógrafa e empreendedora incrível também, Verônica, tirou nossas fotos no nosso primeiro ensaio da Guerrilha. Ela teve que ter muita paciência comigo, porque eu nem sorria direito, eu ficava toda travada. Ela dizia, menina, relaxe, sorria, e eu ficava toda dura, porque eu sou muito tímida. Nos primeiros vídeos, live, eu sentia vontade de chorar, eu sentia vontade de vomitar, eu sentia dor de barriga, tudo isso eu sentia, mas tinha que fazer. Então, a gente vai melhorando no processo. Eu tive a consciência de que eu precisava vencer esses desafios e fui buscando melhor. A primeira noiva de Carinho fui eu. Hoje, Carinho trabalha aí, ó, faz várias e várias noivas. Clarissa, a primeira máquina dela foi uma máquina que ela comprou usada. Hoje ela já Da tem a vovó, dela. aquela pretinha da Lembra? vovó. Naquela máquina usada. Então, assim, ninguém começou perfeito. E dentro do processo a gente vai melhorando a estrutura e vai melhorando a gente mesmo, as nossas habilidades. A gente vai descobrindo, inclusive, que a gente poderia desenvolver certas habilidades. Por isso que no começo eu falei, né, sobre a gente, o empreendedorismo feminino, ele traz isso também, a gente ter a possibilidade de se reinventar. Eu me reinventei nesse processo, Carinho, Clarissa, e continuamos aí no processo para descobrir mais coisas, né, da gente mesmo e do próprio processo do empreendedorismo. Excelente, muito bem. Excelente, maravilha. E esse exemplo de vocês, rapidão, Rick, Pode falar, esse tranquilo. exemplo de vocês, a gente também fez questão de trazer vocês aqui, porque vocês são três jovens empreendedoras, mães de família, né, esposas, têm várias Só não é mãe. atividades. Só de No pet. caso, então, Não né? me arrume Então, filho, não. tá valendo também, né? E a gente sabe o quanto as mulheres trabalham dobrado, né? Tanto até que para esse episódio aqui acontecer foram várias remarcações,
né, sabendo aí do quanto a agenda é cheia por conta de trabalhos seculares, de trabalhos domésticos, de cuidar do marido, também não é fácil cuidar de homem, eu sou homem, sei disso, também sou cuidado, Homem não é bicho fácil, não. Homem não é coisa fácil, não. é, Eita! Vocês mas que a estão gente fez. falando. Sabemos. Mas a gente fez questão por conta de vocês serem pessoas conhecidas, né, aqui no cotidiano da gente, para que outras pessoas também se inspirem, né? Outras mulheres, outros homens, adolescentes em geral, para eles verem que realmente é possível ter a vontade, né? A pessoa querer ter um sonho e o que Carol falou, né? Respeitar os processos, meter a mão na massa, mas respeitando os processos, porque se for atropelar tudo, querer pular etapas, a o índice de frustração lá na frente é muito maior do que no início não dar certo e continuar tentando, né? É que nem andar de skate. Vai tentar, vai cair, vai tentar novamente até acertar a manobra, né? Como a gente diz na máxima linguagem de startup, né? É pivotar, é se adaptar às dificuldades, é se reinventar e aí continuar nessa jornada aí. Parabéns, meninas. Muito, muito bom mesmo saber dessas questões assim, né? Que são dos bastidores, que, como o Carol falou, gravar um vídeo é muito difícil. Às vezes eu também trabalho com isso, eu sei bem como é. Às vezes a gente grava 100 para poder postar um, mas vocês estão de parabéns. Principalmente no mundo que a gente vive, né? Barulho é cachorro, é carro passando, é moto zoando na rua. Daqui a pouco o vizinho liga o som, tá tocando a rocha. E aí vem um, chega na sua porta, dá um grito, você tem que parar o que tá fazendo pra poder voltar pra gravar de novo. E Parece aí que eles você. sabem, né? Que é tudo na mesma hora que acontece. É, Eu digo, rapaz, não é parece. possível, esse pessoal sabe que eu tô fazendo vídeo, não é possível. É. Pior que é. Parece que é uma coisa que é combinada. Meu Deus do céu, eu nunca vi uma coisa dessa na vida. É isso aí. Gente, para poder concluir aqui, encerrar essa conversa que a gente não viu o tempo passar, realmente, não viu o tempo passar, passou rápido, passou bem rápido e voou. Não, a conversa quando é boa é assim, essa é a conversa que a gente quer trazer para o nosso podcast, porque é uma conversa que agrega valor, que diverte, você se sente bem ouvindo, o tempo voa, né? Se você que está nos ouvindo, o tempo simplesmente voou para você, o objetivo está atingido. E aqui eu deixo vocês com uma frase da Oprah Winfrey, né? Ela falou no The Oprah Magazine em 2001, que tem bem a ver, que eu acho que tem bem a ver com o que aconteceu com a história da Guerrier, com vocês aqui, e que acontece com você, nosso ouvinte, que está aí ralando para poder empreender, colocar seu negócio nos trilhos. Ela disse assim: todos precisamos de uma visão para a nossa vida. O sucesso vem quando nos rendemos àquele sonho e deixamos que ele nos leve a um lugar melhor. Eu acho que essa frase, esse pensamento que ela deixou aqui, reflete bem tudo que aconteceu aqui na história de vocês e os rumos que a história de vocês vai ainda tomar, né? Os rumos que vão tomar a história de vocês. Tá certo, gente? Certíssimo. Acabou. Acabou. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Foi um prazer. Obrigada a vocês, viu? Maravilhoso. Foi massa. Obrigado, assim, pelas informações que vocês passaram para nós. Realmente, as coisas que eu soube hoje, eu já sabia, mas assim, não sabia da dimensão em si
de tudo que estava envolvido. Então, Eu sabia, mas obrigado. não sabia. Eu sabia, mas não sabia. Realmente, sabia, mas não sabia. Bom, vocês contaram pra gente que agora é um grupo, né? Por assim dizer, grupo não, uma parceria que vocês estão fazendo. Então, vamos deixar aqui divulgar o trabalho de vocês, né? Para você, ouvinte, seguir lá no Instagram, @guerrier, com 2 R's, guerrier.gr, certo? @guerrier.gr, o E é sem acento, ok? E @Karine Guerreiro Makeup, Karine com C, Guerreiro Makeup. Então você vai ver o trabalho dessas nossas convidadas de hoje. Muito obrigado, gente, viu? Muito obrigado Obrigada. mesmo. Nós que E agradecemos, o prazer foi nosso. esperamos que vocês voltem aqui em um outro momento para falar de outros temas ligados à área de empreendedorismo e contar ainda mais sobre o progresso de vocês, sobre os novos resultados que vocês estão alcançando. E tenha certeza que vai ser um episódio tão bom quanto esse que nós acabamos, que nós estamos finalizando. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte. Valeu. Obrigado a você que está nos ouvindo, que nos deu a honra de sua audiência até aqui. Siga o Olivercast Podcast no Instagram e siga a Oliver Vision e os patrocinadores, né? A loja Groot, o Meu Bus e a Rádio Web Sports e também as meninas da Guerrier, tá certo? Olivercast, o podcast da galera que quer fazer alguma coisa. Até o próximo episódio. Um beijo no coração e muito obrigado. Tchau, tchau.